Olá, meus amores! Bom dia! Todos e todas que estão aí presente, tá? Na minha aula de português. Então, espero que todos estejam aí descansados, né? Tiveram hoje educação física, né? Um momento bem agradável. Mas agora vamos revisar, tá? Os conteúdos que a gente trabalhou nesse livro aqui, ó, volume 3, tá? Que vai ser os conteúdos que vai ter na próxima atividade avaliativa, que eu acredito que no início de novembro a escola vai pronunciar para que vocês possam pegar essas atividades, tá? Que vai valer para a unidade 2, tá? A segunda unidade. Vocês sabem que o colégio trabalha com 3 unidades. A primeira unidade foi realizada as primeiras notas, né? E agora vai ser realizada a segunda nota, tá certo? Então vamos lá. Iniciando, né? Você já acredita que todos estão com seus livros em mãos, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro. Vocês lembram que a gente trabalhou gêneros textuais, que foi gêneros, textos instrucionais? Então nessa página 10 diz o seguinte: textos são como regras de jogo que lemos os manuais, instruções e receitas culinárias. Isso são chamados de textos instrucionais. Então, quando a gente lê algumas instruções de algum jogo que a gente compra, são textos instrucionais. Quando a gente pega uma receita, né? Uma receita de uma comida culinária, porque ali está nos orientando como devemos fazer, tá? Num texto instrucional de jogos é como devemos montar ou jogar aquele jogo. Então, esses textos são chamados de textos instrucionais, tá? Então, vamos lá. No verbo imperativo, eu até comentei com vocês em áudio, né? Verbo imperativo são verbos que pode ser terminada na primeira conjugação, na segunda conjugação ou na terceira conjugação. O que quer dizer isso, tia? Lembra que primeira conjugação é terminada em AR, segunda conjugação terminada em ER e terceira conjugação terminada em IR. Então, quando você forma uma frase ou diz algo que está dando uma ordem, você vai utilizar o verbo no modo imperativo, na oração. Lembra que oração são frases com verbos? E frases nominal são frases sem verbo, tá? Então vamos lá. Nessa página 13 diz o seguinte: os verbos que indicam uma ordem ou um comando estão no modo imperativo. É isso mesmo. E aí vamos dar uma olhadinha no exemplo, tá certo? Nesse exemplo aqui da página 14, né, que está aqui no livro, pense bem antes de fazerem a próxima jogada. Aqui ela deu um comando. Pensem, né, do verbo pensar, na primeira conjugação terminada em AR. Pensem bem antes de fazerem a próxima jogada. E aí aqui diz, não desista. Aqui é uma ordem, né? Não desista, você ainda tem boas chances de ganhar. Então, o verbo desistir está no modo imperativo, não desista, tá? Desistir é um verbo na terceira conjugação terminada em IR, desistir, que isso é o modo infinitivo, que é a forma natural do verbo. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, as palavras que com C e S, né? Esse também é bem claro, né? Palavras com C e Si. A gente fica na dúvida se é com C ou com S, ou se, né? Com C ou com S. E aí a gente tem um exemplo de cebola. Cebola a gente fica, é com C ou com S. Também podemos dizer cicatriz, é com C ou com S. E aí, pulseira. Pulseira é com C ou com S. Então, essas palavras a gente só vai adquirir conhecimento na escrita quando nós lemos e quando nós praticamos a escrita. E aí você vai aperfeiçoando, né, e vai vendo, lembrando quais são as palavras que são utilizadas as letras corretamente. Beleza? Vamos agora ao mal com U e o mal com L. O mal com L, ele é o antônimo de bem. O mal com U, o antônimo de mal. Antônimo quer dizer o contrário. Mal com L, bem. Mal com U, bom. E aí, para a gente poder definir qual é o mal com U,
ou mal com L, um desses mal que vamos usar na palavra. É a gente saber substituir o bem e o bom. E aí vocês vão saber, tá? Aí aqui tem um exemplo, tá certo? O exemplozinho aqui da página 19, vocês fizeram essa atividade, mas vamos ver aqui já essa atividade pronta. Comer mal provoca enjoo antes dos exercícios. Comer bem ou comer bom? A gente come bem, não comer bom, né? Então, aqui é o mal com L, que é o contrário de bem. O atleta chutou a bola e deu um mau passe. É um bem passe ou um bom passe? O jogador, ele dá um bom passe. Então, se é um bom passe, é o mal com U. Tá vendo que dá para você fazer a definição do contrário dessas palavras? E aí você consegue saber qual é o mal que você vai utilizar. Basta você saber que o mal com L é o contrário de bem e o mal com U é o contrário de bom. Ok? Vamos agora ir para a página 26, que é verbos no infinitivo. Lembra que eu disse que é a forma natural do verbo? Escrever, partir, dançar, falar, pular, subir, descer, crescer. Todas essas palavras vocês observam que são terminadas ou com AR, ou com ER, ou com IR. Isso são as conjugações. Primeira conjugação está logo aqui embaixo. AR, segunda ER, terceira IR. São os verbos que são terminados na forma infinitivo, que é a forma natural dele, ok? Não é difícil não, tá certo? Vamos agora para o uso do QU, GU. Esse uso do QU e GU, tá? Tá relacionado a dígrafos, tá certo? Vamos ler aqui um pouquinho, que isso aqui é uma regrinha bem importante. Quando o QU ou GU são seguidos de E ou I, a letra U, a maioria das vezes, não representa nenhum som. E aí a gente tá vendo um exemplo aqui embaixo, queijo, guerra. Você tá vendo que o queijo é Q-U-E, o guerra, G-U-E. Quando a gente diz queijo, guerra, não tem nenhuma pronúncia da letra U. Portanto, essas palavras aqui, a gente pode considerar que é dígrafos. Olha aqui. Vamos continuar a leitura, tá? Quando o QU e o GU são seguidos de E ou I, a letra U, na maioria das vezes, não apresenta nenhum som. Portanto, não é pronunciada a letra U. E aí a gente tá vendo queijo, 15, QUI, né? Guerra e Guilherme, GUI. Então, nesse caso, essas 4 palavras que estão aí são dígrafos, porque não apresenta o som da letra U, certo? As palavras que são dígrafos não apresentam a letra U, com relação ao GU e o QU, tá certo? Porque dígrafo são duas consoantes juntas, 2 palavras juntas que têm o mesmo som, tá certo? Não tem só esses dígrafos, tem outros dígrafos, mas aí eu não vou aprofundar nisso para não confundir a cabeça de vocês. Eu estou só trabalhando os conteúdos que tá aqui no livro, certo? Então vamos lá. Entretanto, em algumas palavras, o U, ela é sim pronunciada. Dessa forma, não ocorre o dígrafo. Então a palavra ela não é dígrafo. E aí a gente vai ver aqui um exemplo. Isso acontece em todas as palavras em que o QU e o GU, ele formam uma sílaba, tanto com o A quanto com o O. Quer dizer, o A, o E e o I geralmente não tem a pronúncia do U. Quando é GUE, ou GUI, ou QUE, ou QUI. Geralmente não apresenta o som da letra U. Mas quando QUA, ou GUA, ou QUA e QUO, né, que você está vendo aqui, A e o O, em algumas palavras formam sílabas. Aí aqui diz que com o E e o I. No caso, algumas palavras até acontece a pronúncia do U.
A gente só tem que saber que a palavra que a pronúncia não tem a pronúncia da letra U é dígrafo. A palavra que tem a pronúncia da letra U não é dígrafo, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente diz assim, quadro, veja que parece que eu estou escrevendo com CU. Quadro. Esse aqui não é dígrafo, porque a letra U está sendo pronunciada. Guaraná. Parece que eu vou escrever com Guaraná. Guaraná. Aqui está a pronúncia da letra U. Quocento, ó. Cocento. Quocento. Quocento. Tranquilo. Cuilo. Parece que é C-U-I-L-O. Tranquilo. Tranquilo. Pronúncia da letra U. Tá dando para entender? Equestre, bilíngue. Aqui, todas essas palavras, quando você pronuncia com lentidão, mais lento, você observa que a letra U, ela está sendo sim pronunciada. Portanto, não é dígrafo, certo? Ó, quatro, quatro, não é dígrafo. Mas, quando eu digo quilômetro, não tem a pronúncia da letra U. Essa palavra é dígrafo. Vamos ver outra aqui. 15, né? Também não é dígrafo. Deixa eu ver outra aqui, né? Guitarra. Guitarra, igual a Guilherme. Não é dígrafo. Aliás, é dígrafo, tá certo? Não é dígrafo quando tem a pronúncia da letra U. Tá certo? Então, pinguim tem a pronúncia da letra U, não é dígrafo. Aquário não é dígrafo, mas foguete é dígrafo. Fogueira é dígrafo, tá certo? Vamos agora para a sílaba tônica. Essa também é fácil. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E essas sílabas fortes, ela sendo a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima, tem a sua classificação. E aí a gente vem para cá na página 32, tá certo? Quando a gente tá aqui falando de sílaba tônica, que a sílaba tônica é a palavra, a sílaba pronunciada com mais força naquela palavra. E oxítona é quando a última é a mais forte. Então a gente diz que ela é oxítona. Quando a palavra tônica ela é a penúltima, a gente diz que ela é paroxítona. E quando é a antepenúltima, é a proparoxítona. Certo? Lembrando que tanto as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, a gente encontra algumas palavras com acento. Então, oxítona e paroxítona, existem palavras acentuadas e que não são acentuadas. Mas a proparoxítonas, geralmente, todas elas são acentuadas. Elas recebem acento. É até mais fácil da gente identificar. Certo? E aí a gente vê um exemplo de você. Esse você tem um acento. Na última, é oxítona. Sorvete. Sorvete não tem nenhum acento. Mas quando a gente faz aquele chamado que eu falei a vocês na regra, como se o sorvete fosse o nome de uma pessoa. Sorvete. Ó, sorvete. O V é a mais forte, porém ela não está acentuada. Mas existe paroxítonas acentuada, sim. Ok? Sílaba. Veja que está acentuada, é bem fácil. Sílaba. Aí ela é proparoxítona. Tá certo? Essa daqui eu acho que vocês estão bem aptos nessa questão. Vamos agora parar um pouquinho na página 41. Vamos falar sobre gênero textual novamente, que nós trabalhamos com textos instrucionais e entrevistas. Vejam aí em cima, o que são entrevistas, crianças? São textos em que duas ou mais pessoas interagem. Nelas, o entrevistador ela faz perguntas e o entrevistado as respondem. Geralmente, o tema da entrevista é algum assunto que o entrevistado domina ou sobre qual possa falar com propriedade de algum assunto. Então, em entrevistas, vocês até vê muitas vezes em reportes. Então é isso, pode ter uma ou mais pessoas e pode ser ou pergunta oral
né? Na verdade, se pergunta, mas muitas vezes são perguntas que já estão elaboradas, que o entrevistador, ele elabora algumas perguntas para o entrevistado, tá certo? Vamos lá. Agora é a situação gráfica. Lembra que eu falei? A situação gráfica, monossílabos e oxítonas. Então, algumas palavras oxítonas, elas recebem acento sim. E aí a gente vê aqui no exemplo, na página 43, café, sofá, dominó, avô, avó. Essas palavras, elas são oxítonas, porque a última palavra, a palavra mais forte dessas palavras é a sílaba mais forte dessa palavra é a última. E elas estão acentuadas. Então é até mais fácil a gente identificar. E as palavras monossílabos, que são palavra com uma só sílaba, pá, pé, mês, sol. Essas palavras elas são monossílabos. Existem monossílabos sem acentos, que são chamados de átonos. E existe monossílabos com acento, que são chamados de tônicos. E aí vamos ler aqui. Apenas os monossílabos tônicos, eles podem ser acentuados. E a gente está vendo aqui um exemplo. Chá, pé, mês, nó, céu, dói. E as palavras que são monossílabos, átomos, são as que não precisam ter acento. Certo? Então, vamos lá. Vamos agora, né? Aqui vocês viram que tem algumas regrinhas de ditongos, de hiato, vogal mais vogal. Isso são as palavras oxítonas, tá certo? Que se tem acento, tá? Mas, claro que tem palavras oxítonas que não tem acento, ok? E o uso do mais com i e o mais sem o i. O mais com o i está relacionado à quantidade, relacionado a, como está aqui, ó. Preste atenção aqui, indicando soma, aumento de alguma coisa. E já o mais, que não tem o i, ele é empregado uma ideia. Geralmente, o mais sem o i, ele fica no meio de duas orações, certo? E aí, quando eu digo algo na primeira oração, mais, é algo relacionado à primeira oração, é algo contrário, né? Alguma ideia contrária. E aí, para a gente entender melhor, a gente vem aqui, ó. Não gosto muito de futebol. Isso podia ser uma frase. Não gosto muito de futebol, ponto. Mas aí eu continuei a minha fala. Não gosto muito de futebol, mas... E aí perceba-se que aí tem sempre uma vírgula. O mais sem o i, na frase, antes dele, vem sempre aí uma vírgula para fazer a separação dessas orações. Para assim se tornar uma ideia. Mas... acho a Marta uma excelente jogadora. Eu não gosto de futebol, mas eu gosto da jogadora Marta. Ora, como é que eu gosto da jogadora Marta se eu não gosto de futebol? Não é uma ideia contrária? E aí eu utilizei o mais sem o i, tá certo? E o mais com o i, vou deixar o volume mais alto. Vou deixar o volume do som mais alto. Aí eu estou falando em mais ou menos, ou mais alto ou menos alto, né? Ou mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Também tem aqui uma regrinha onde esse mais sem o i, ele às vezes pode ser substituído por uma palavra porém. Porque eu podia fazer assim, eu curto muito, não curto muito futebol, porém acho a Marta uma excelente jogadora. Tá vendo que eu podia substituir o mais ou o porém? Isso também é mais uma regrinha para que a gente possa entender melhor e aprender como se usar quais dos dois mais que a gente utiliza em uma determinada frase. Na fala, não tem mais, não precisa a gente falar o mais com o i ou mais sem o i, mas na escrita, sim, a gente precisa saber bem direitinho para não obter nenhum erro, tá? Eu estou aqui ainda passando, tá? E vamos falar sobre debate esportivo. O que é debate esportivo? Também é um gênero textual que nós trabalhamos. Então, é um tipo de conversa sobre algum esporte ou algum evento, qualquer assunto esportivo, em que pessoas envolvidas com o assunto comentem e expõem suas opiniões. Isso é um debate esportivo,
tá? Os debates, eles são comuns após competições importantes e geralmente acontecem em programas de televisão, rádio ou internet. É verdade, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vamos continuar na paroxítonas ou proparoxítonas. Lembra que eu disse que existem palavras paroxítonas e proparoxítonas que são acentuadas, embora tenha algumas palavras que são paroxítonas que necessariamente não tem acento, mas tem aquela sílaba com a pronúncia com mais intensidade, mas a proparoxítona, a maioria sim tem acento. E tem aqui um pequeno detalhe em questão de ditongo oral e ditongo nasal. Ditongo oral são duas junções de vogais, tá? Que são pronunciadas só pela boca. Mas o ditongo nasal são palavras que têm duas vogais juntas, porém o som vem pelo nariz e geralmente é terminado com em ou ens ou que tem um acento dutil. E aí você vai ver aqui embaixo que insônia, subúrbio. Veja que no final da frase, insônia, subúrbio, é terminado com ia, com io. Essas palavras, elas são oral. É só pronunciada pela boca. Mas quando a gente vem aqui embaixo, órfã, sótão, né? Também, ninguém. Veja que a pronúncia, ela tá saindo pela boca, mas também pelo nariz. Aí aqui é um som nasal, tá? Também isso não tem muito erro. Os dois têm vogais juntas, porém um tem a pronúncia oral, ditongo oral, e a outra tem a pronúncia nasal, que se chama ditongo nasal, tá? Que é a pronúncia, que é o som vindo pelo nariz, tá certo? Então é isso. As palavras proparoxítonas todas são acentuadas e as paroxítonas, algumas são e outras não, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente tá vendo, ó, na página 62, paroxítonas e proparoxítonas. Rolo, caderno, banana, não são acentuadas. Só que agradável, substância e ímpar são acentuadas. Mas observe que todas as palavras proparoxítona, médico, ótimo, mérito, humorístico, tímido e crédito, elas estão acentuadas, tá? Terminadas com isa e issa. Isso foi o nosso último conteúdo, né? Então, basta vocês saberem que as palavras que são escritas com S, automaticamente elas vão ser terminadas com S. O isa com S, tá? Lembrando que esse isa, que é escrito com S, ele tem uma pronúncia de Z, porque ele está no meio de duas vogais. Por isso que ele tem esse som de Z. E aí acaba que confundindo na hora de escrever uma palavra, tá? Assim terminada com isa ou issa. E aí a gente vê que quando é terminado com isa ou com issa, aquela palavra ela vai ser transformada em verbo que fica na primeira conjugação terminada em AR. Correto? Só que tem uma exceção, crianças. Existem poucas palavras que são escritas com S, mas quando é para se colocar a terminação isa com S ou com Z, formando assim um verbo, ela vai com Z. Então aqui, catequese. Catequese é com S. Veja aí na página 66. Mas catequizar fica com isa. Oxe, tia, a senhora não disse que quando é escrito com S, continua com S? Sim, mas tem umas exceções de umas 5 palavras. E aí aqui, parabéns, termina com S, mas parabenizar fica com Z. Isso são regras da língua portuguesa que realmente confundem um pouco a nossa cabecinha, tá? Então, síntese termina com S, com C é SE, mas sintetizar fica com Z, isa, com Z, tá? Só são essas palavrinhas, tem mais, mas são umas 5, mas o restante, terminado com S, é isa com S. Não termina com S, é isa com Z, ok? Então, e aí termina aí o nosso conteúdo, tá? Nós agora iremos fazer uma atividade de revisão num caderno. Vocês vão responder, tá certo, meus amores? E assim a gente vai fazendo a correção, tá?
vocês vão fazer essa tarefa, tá certo? E depois tem uma outra tarefa de revisão para casa, tá? Então, qualquer dúvida agora, vamos conversar um pouquinho, vamos tirar aí algumas dúvidas de alguns conteúdos e em seguida a realização da nossa atividade de revisão de classe, tá?